trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeite seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio e não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio e não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que todo mundo faz, mas ninguém admite. Ficar abrindo a geladeira várias vezes pra ver se tem coisa nova, mesmo sabendo que não tem nada novo. Parar o micro-ondas 1 segundo antes de terminar. E quando não entendeu o que a pessoa falou, torcendo pra não ter sido uma pergunta. Ou perguntar quê? Mesmo quando entendeu o que a pessoa falou. Colocar um monte de coisa no carrinho, mas nunca comprar. Cheirar o copo antes de usar. Falar que tá chegando no rolê mesmo sem ter saído de casa. Fingir que tá num videoclipe enquanto escuta música. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Rodar a chave no dedo até cair, encher o saco de ar pra depois fazer um barulho super alto, ficar em pé assim, tentar atravessar a água com o dedo, soprar a dente de leão. Eu faço esse até hoje. Fazer isso com o lápis na mão, por que que é tão legal? Botar a piranha na boca assim, colocar vários prendedores no dedo pra fingir que eram unhas, fazer vários buracos na borracha.
Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Colocar os salgadinhos de cebola no dedo enquanto comia, imaginar que 2 pingos de chuva na janela estavam apostando corrida. Por que era tão legal? Fingir que a ponta da lapiseira era uma seringa e se sentir super descolado por fazer isso. Enfiar o dedo nesses vãos das paredes de tijolo, desenhar o sol no canto do papel, enfiar a ponta do lápis na borracha até ela ficar inutilizável, usar o rolo do papel higiênico como binóculo, sentir essa dor que era a pior dor do mundo. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando, olhar através da cama elástica, empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina e falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Coreia do Sul, se você tiver menos de 16 anos, é proibido jogar videogame entre meia-noite e 6 da manhã. Porque eles não querem que crianças passem a madrugada jogando. Já na Coreia do Norte, você não pode ter um corte de cabelo diferente desses 10 aqui se for homem e esses 18 aqui se for mulher. Já em Ohio, nos Estados Unidos, é proibido embebedar um peixe. Também é proibido que 5 mulheres morem juntas. 4 pode e 6 também. Em uma cidade da Itália, é ilegal morrer. Basicamente porque a cidade não tem cemitério e eles acharam que essa era a solução. No Canadá, é proibido ter rato de estimação, enquanto no Japão é proibido espirrar água em alguém enquanto você tá dirigindo. Todos os países podiam ter essa lei. E por fim, no Brasil, as melancias foram banidas em Rio Claro. Mas a lei já caiu, então relaxa. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim. Seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima assim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima assim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você lembra errado. Se você lembra de um emoji do rosto de um ladrão, uma garrafa de água ou um chinelo rosa, você tá bem confuso porque esses emojis nunca existiram. Sabe aquela abertura da Disney em que a Sininho faz o pingo do i com a sua varinha? Ela nunca existiu. Sim, eu também lembro dela. Você também provavelmente lembra do Salsicha tendo um pomo de Adão enorme, mas
ele nunca teve um? O logo do Kit Kat é assim, né? Não, porque esse tracinho nunca existiu. Já a estátua do pensador é assim, né? Ele pensando com a mão na testa. Não, porque a mão sempre foi no queixo. Qual a cor do suéter do Fred Krueger? Ele sempre foi vermelho e verde e nunca vermelho e preto. E por fim, uma coisa que você vê todo dia. Qual a ordem certa das cores do semáforo? Se você disse verde em cima, você tá errado. Coisas que você nunca deve fazer em outros países. Nunca pegue o envelope vermelho do chão se você estiver em Taiwan. Porque se você fizer isso, vai precisar casar com uma noiva fantasma. No país, quando uma filha falece, os pais enchem um envelope vermelho de dinheiro e colocam ele na rua. Mas se um homem pegar esse envelope do chão, ele vai ser obrigado a casar com uma noiva fantasma. E se ele recusar, vai ser assombrado por essa mulher pelo resto da sua vida. Mas pior que isso é comer usando as mãos no Chile. No país, é considerado falta de educação comer qualquer coisa usando as mãos. Mas o Japão consegue ter uma regra de comida ainda mais bizarra. Lá, você nunca deve comer ou beber enquanto anda, porque isso é considerado extremamente grosseiro. Se algum dia você for pra Grécia, não use salto alto. Isso porque esse tipo de sapato é extremamente banido em lugares históricos de lá, porque pode danificar as pedras antigas. Na Rússia, nunca sorria pra ninguém. Apesar disso não te fazer ir preso, sorrir pra estranhos não é um costume lá. E pode, inclusive, assustar as pessoas e te fazer parecer bem esquisito. Coisas que você nunca deve perguntar pra Siri ou Alexa. Se você perguntar pra Siri se ela te observa enquanto você dorme, ela ou vai te responder com um não bem seco, sem nenhuma justificativa, ou dizer, você não gosta quando eu faço isso, então eu parei. De acordo com relatos, você nunca deve fazer a Siri e a Alexa conversarem entre si, porque aparentemente a conversa ou fica bem engraçada ou meio perturbadora. Nunca peça pra Alexa ou Siri rirem, porque elas dão uma risada que imita de um ser humano, mas que de acordo com algumas pessoas pode ser meio assustadora. Nunca peça pra Alexa calcular o valor de pi, porque ela vai começar a recitar os números literalmente pra sempre, sem parar. Você nunca deve pedir pra Siri ou Alexa ser a sua namorada, porque você vai se decepcionar. Você não só é rejeitado por humanos, como também pela inteligência artificial. Ah, e nunca chame a Siri de Alexa, ou a Alexa de Siri. Elas podem ficar meio bravas e apesar de ser meio engraçado, as coisas podem ficar meio estranhas. Lembrando que isso é com base em relatos de pessoas e cada pessoa pode ter um resultado diferente quando fizer.